por Salomão. São vários versículos, é um texto, mas esse texto nos fala sobre a vida humana. E em algumas Bíblias, o título do texto vai estar assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. É um texto que foi dado a este, ou melhor, é o título que foi dado a este texto, composto por 9 versículos. Talvez os senhores poderão pensar, mas então hoje não é culto de mocidade, é um texto para a mocidade. Não, é um texto da vida. O título do texto, que é a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Mas o texto está falando da essência da vida, dos componentes que acompanham a vida desde o nascimento até a morte. Eu vou falar hoje sobre o tema morte, porque muitos irmãos, muitas pessoas gostam de ouvir sobre a morte. Eu ir lá na igreja para ouvir sobre a morte. As pessoas não gostam, então nós vamos evitar falar sobre esse tema. Se fosse um culto de estudo escatológico, nós poderíamos tratar esse tema. Mas como é um culto de ensino, não vamos tratar. Vamos tratar apenas sobre a trajetória da vida humana, porque isso é mais importante e interessante. Então, estes versículos, eles trazem para nós sobre a vida humana. E ele trata também sobre a velhice do ser humano e suas consequências. Observe que o escritor aqui, ele retrata de forma poética alguns elementos que acontecem na vida do ser humano. Um exemplo bem prático sou eu. Eu, por exemplo, até uns 2 anos atrás, eu não precisava usar óculos, eu enxergava perfeitamente, eu lia a Bíblia perfeitamente. Hoje, se eu tirar o óculos, eu não enxergo mais a letra da Bíblia. É um exemplo do que eu vou pregar hoje aqui. Talvez isso aconteceu com muitas pessoas. Então vamos observar. O escritor começa primeiro dizendo ao homem, ao jovem, que está cheio de vigor: ó jovem, ó homem, ó ser humano, lembre-te do teu Criador. Quando ele fala Criador, ele está se referindo a Deus Javé, ou Yavé, ou então o Senhor, como é conhecido nas Escrituras, mas o nome original de Deus é o tetragrama Yavé. Então observe, lembra-se do teu Criador, daquele que criou todas as coisas, daquele que fez você, daquele que formou você e que te deu a vida. Irmãos, se nós parássemos para pensar, depois da salvação de Jesus que Ele nos trouxe, o maior dom que nós temos é a vida. Só o fato de nós estar vivendo, estar respirando, é um dom maravilhoso. Durante a pandemia, para os irmãos terem uma ideia, pessoas pagaram até $500, $1.000 por dia para ter o oxigênio, para esse oxigênio lhe manter vivo. Mas Deus nos dá o seu oxigênio todo dia, gratuitamente. Aí muitos dizem, não, mas Deus é mau, Deus é ruim, permite tantas coisas no mundo. Não, irmãos, Deus é bom e muito bom. Glória a Deus. Porque Ele faz todo dia com que o seu sol, o sol não é nosso, o sol é de Deus, o seu sol nasça sobre bons e sobre ruins. Nós temos várias pessoas corruptas no mundo, na política, em muito lugar, né? Pessoas criminosas, pessoas mal. Mas todo dia sobre a terra e sobre ele nasce o sol de Deus. Aleluia. O sol produz vitamina D, fortalece a nossa imunidade do corpo físico, do corpo biológico. Perceba, Deus faz isso sobre todos. Então agora vem dizer que Deus é mau. Não, Deus é bondoso. Faz com que sua chuva caia e regue a terra de todos, até mesmo do fazendeiro, do plantador ímpio. Deus faz com que a chuva regue a terra dele e produza o seu fruto. Aleluia. E todos, independente de quem for, todo dia Deus faz com que as aves produzam o oxigênio dado por Deus, para que toda pessoa, todo ser humano, todo animal que possui fôlego de vida, viva, respire e viva. Isso é glorioso, irmãos. Glorioso. Respirar é viver. Quem não respira está
morto. E quem está vivo, respire. Quem respira está vivo. Quem está vivo, tem glória. Quem está vivo se movimenta. Então, o escritor diz para nós nos lembrarmos do Senhor Deus durante toda a nossa vida. Irmãos, olha só uma coisa interessante. Como a vida passa tão rápido. Eu lembro que ontem eu tinha 15 anos, eu queria ter 18 para tirar a carteira de motorista. Queria concluir o ensino médio, concluí, tirei carteira de motorista, queria ser maior de idade para casar, cheguei maior de idade, casei, queria me formar, me formei, queria ter uma profissão, tive tudo o que queria, tive. Mas isso passou rápido, rápido. Não foi assim com vocês? Amém. Tudo passa tão rápido, não é, Helder? Não é, irmão Gervásio? Onde seu, tudo passa tão rápido, a vida voa. Se nós não parar para pensar, para refletir que Deus cuida de nós todo dia, agradecer a Deus, não tem algo melhor, todo dia para nós viver e dizer: Senhor, muito obrigado, reconheço tudo o que tens feito por mim durante os dias da minha vida. Mas a prova de que a vida passa, que outrora muitas pessoas eram jovens e hoje são idosos, são os números. No Brasil nós temos hoje atualmente mais de 32 milhões de idosos. Nós temos 212 milhões de pessoas no Brasil. E desses 212, 32 milhões são idosos. E desses 32 milhões, a maioria são mulheres. Isto quer dizer que as mulheres vivem mais do que os homens. Ou elas são em maior quantidade. Percebam? Aqui tem mais quantidade de mulheres, não tem? Então eu digo que tem mais quantidade de mulheres. Então eu ponto a mais nesse sentido. No outro sentido, os homens que vão à guerra, os homens que vão para o bar, beber, encher a cara, brigar de faca, morrem mais rápido. Acontece isso, né? Então, você não sabe que é verdade, né? Graças a Deus nós somos salvos por Jesus, né? Não vamos mais nesses lugares, mas muitos homens ainda vão. Então, esta é a tendência. Então, por isso que as mulheres hoje no Brasil são em maior número as mulheres idosas. Assim como, claro, as mulheres de outras idades também são em maior número no Brasil. Até 2050 nós teremos, olha só, 73 idosos para cada 100 crianças. Serão 73% da população. Então a tendência do envelhecimento no país é muito grande. Eu mesmo, por exemplo, em 2050 serei idoso. Hoje eu sou jovem aqui. Em 2050 eu vou compor esse número. Então percebe quantos aqui vão compor esse número, né? Por isso que é importante esses dados. Olha só. Então isso significa que o Brasil vai parar de crescer, porque o que faz o país crescer é a quantidade de crianças, de adolescentes, de jovens, sem contar a mortalidade infantil que assola grandemente o nosso país. Diminuiu bastante em relação à antiguidade, em relação a quando eu era criança, quando muitos dos irmãos eram crianças, mas ainda continua a natalidade infantil. São milhares de crianças que morrem, inclusive de fome, no nosso país. Então, além disso, hoje os casais preferem cães e gatos. É uma verdade, a gente está caminhando no parque, e às vezes eu e minha esposa escutamos: vem cá com o papai, com a mamãe, ou com o vovô, daí eu olho, penso que é uma criança, é uma cachorrada, né? 2, 3 cachorros, vai ter aqui lá, né? Gato, né? Mas é normal, é comum hoje para a sociedade. Foi substituído os filhos por cães e gatos, é normal, né? Os bichinhos, com certeza, eu gosto dos bichinhos, os irmãos gostam, é normal ter bichinho, né? Mas o que eu quero dizer é a questão que foi substituído, né? Muitas pessoas substituíram filhos por cães e gatos. Mas vamos observar que o sábio Salomão observou então a falta de contentamento na vida idosa. Acontece isso porque os dias de contentamento ficaram para trás. Os dias da jovialidade, os dias da criança, quais são as fases da vida humana? Primeiro, a infância.
A tenra infância, quando nasce o bebê, depois vai crescendo, infância até os 12 anos, é o momento das descobertas, são várias descobertas, né? Criança descobre a si própria, mordendo o próprio dedinho, né? Mordendo a língua, fazendo tantas coisas, dizendo as primeiras palavras, se atrai pela luz, por tantas coisas, por brinquedos, enfim, é a vida da criança, aprende a caminhar, sai os dentinhos, perde os dentes de leite, vem os dentes que serão permanentes, são várias fases da vida da criança. É a época de estudar, começa o estudo primário, ensino fundamental, é a época que ela se espelha ou no pai, ou na mãe, ou no avô, aquelas pessoas que querem estar mais perto, ele se identifica e começa a espelhar-se, a fazer conforme essas pessoas. Irmãos, por isso que na fase criança, não adianta os pais querer impor pela fala muitas coisas, tem que ser pelo exemplo. Os irmãos que têm filhos sabem disso, que quando você diz para o filho, não faça isso, aí que ele faz, né? Sim. Incrível, está dizendo não, porque a criança entende não como sim, pois ele não entende nada, para ele tem que pegar e ensinar, mostrar pelo exemplo, vai lá e mostra, ó, é assim que faz, faça, é que ele vai fazer, porque naquela fase da infantilização, ele só vai aprender pelo exemplo. Por que na escola a pedagogia ensina através de desenhos? A letra A está ligada a uma ave. Por quê? Porque a criança não vai guardar a letra A naquela eternidade, mas a ave ele vai guardar. E quando ele vê aquele símbolo, ele vai lembrar da ave. Opa, esse aqui é A de ave. Percebam? Por isso que a pedagogia faz a ligação. Aí depois vem a fase da adolescência, ou adolescer, no original, que significa adoecer. É a fase que muitos adolescentes piram, é a fase que eles só querem conviver com o seu grupinho, é a fase que eles se fecham no quarto mais tempo, ficam mais tempo nas redes sociais, no celular, não quer falar com os pais, não quer nem comer na mesa com a família. É a fase tipo da rebeldia, normal isso. Não é que é rebeldia, é o momento que ele está achando a sua própria identidade. Porque o adolescente para de olhar o exemplo do pai, da mãe, do vô, do tio, de alguém, da tia, sei lá de quem, e passa agora a escolher a sua própria identidade. E por isso que ele entra nesse conflito interior. É o momento que saem espinhas, é o momento que engrossa as cordas vocais, né? É ou não é? Quando é criança, fala assim, papai! Aí quando é adolescente, papai! Né? Pô, ele muda. É ou não é, irmãos? É assim, os irmãos que são pais sabem que é verdade. Né? Muda, então é a fase da vida, é normal isso. Depois vem a fase da juventude, né? Quando passa a adolescência, a fase da juventude, é a fase da robustez, né? Vigor, embelezamentos, muitos vão para a academia, muitos pensam em namorar já, enfim, é uma fase da extroversão, do vigor físico, da força física, é a fase da busca e realização dos sonhos, conclusão do ensino médio, prestar vestibular, faculdade, prestar concurso público, casar, enfim, são muitas fases. Depois tem a fase da vida adulta, né? A fase dos compromissos, a fase de pagar conta, a fase de cuidar dos filhos. Depois vem a fase da meia-idade, né? Eu considero essa a mais difícil, porque na fase da meia-idade a pessoa cuida do filho, cuida do neto também, né? Cuida do neto também, paga as contas do filho e do neto também, né? É mais ou menos assim que funciona, é uma fase assim que a pessoa tem que trabalhar 2 empregos, já está aposentado, continua trabalhando, é mais ou menos assim uma fase difícil, né? É muito peso de carga sobre essa fase, mas é uma fase da vida. E depois vem a terceira idade, a melhor idade que dizem, ou a idade do idoso. Eu já conversei com vários idosos, entrevistei, eles disseram, olha, não tem nada de melhor idade. A melhor idade é essa que você vive hoje. E realmente, o escritor está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua
jovialidade, da tua força, da tua beleza, do teu vigor, da tua vida em abundância, quando você pode correr, andar, viver, construir, casar, fazer tantas coisas. Não esqueça de Deus na tua vida jovem, ou seja, no teu vigor de vida, na tua maior força de existência. Esteja com o Senhor, confie nele. Sabe por quê? Porque quando chegar um outro momento, que é um momento difícil, Deus vai também se lembrar de você. Aleluia. É o momento que você vai precisar, você vai perder as coisas, vai perder a energia, e você vai precisar de Deus. E como você lembrou dele na sua jovialidade, na sua força, no seu vigor, Deus também lembrará de você neste momento. Aleluia. Vamos ver como que é este momento. O versículo 2 fala do sol, lua, estrelas, nuvens e chuva. Para muitos a velhice é comparada àquela noite sem estrelas, aqueles dias cheios de nuvem de inverno, quando o idoso diz: meu Deus, que dia feio, cinzento, que dia triste. Por quê? Porque muitos idosos diminuem a visão, não conseguem enxergar, muitos perdem a visão, tantas coisas. Então os dias não consegue ver aquele dia de sol bonito, não consegue chegar direito, são tantas coisas, às vezes doença, às vezes não pode mais sair, depende dos filhos para viajar, para passear, são tantas coisas, né? Então, é um momento que pesa na vida. Vamos ao versículo de número 3. Versículo de número 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Eu pergunto para os irmãos: quem são os guardas da casa? Não, os guardas da casa são os braços. Os braços são os guardas da casa. Por quê? Porque tanto ao sair de casa, ao chegar à noite, portas e janelas são fechadas com os braços. É o guarda da casa, ele que fecha a janela, fecha a porta, chaveia. É o guarda da casa que ele está dizendo. É aquele que age para manter a casa em ordem, segurança. Além disso, para o trabalho é usado os braços, faz parte da vida do ser humano e do idoso também. Só que agora, neste momento, o escritor está dizendo, no dia que tremer os guardas da casa. Por quê? Porque na parte da vida, final da vida, na vida do idoso, na terceira idade, muitos, tanto as mãos como os braços tremem, se tornam trêmulos devido à avançada idade. É isso que o escritor está dizendo. Muitos idosos derrubam pratos, talheres, quebram copos, devido a essa dificuldade que surge. Não é todos, tem idosos altamente saudáveis. Por exemplo, o vô da minha esposa morreu com 94 anos, muitos irmãos conheceram aqui. Ele, até o final da vida, não derrubou nada, ele não tinha essa questão de tremer os braços, mas tem outros idosos que não têm essa mesma sorte, podemos assim dizer, né? Vamos observar, homem forte. O homem forte é quando as pernas são fortes agora. Os guardas da casa os braços e os homens fortes são as pernas. As pernas nos transportam para todo lado, nos dão firmeza, nos mantém em pé. Quando nós caímos com os pés, nos firmamos com ele, né? Então os pés servem para apoiar, para também transportar. A velhice faz o corpo fraquejar quando as pernas não ajudam, e qualquer saliência no piso ou ao soalho torna-se um perigo. E é verdade. Essa semana mesmo nós recebemos um idoso em casa para nos visitar, um amigo de longa data, e ele foi nos visitar, e eu tinha que ir atrás dele arrumando os tapetinhos, porque ele ia passando e ia arrastando os tapetinhos. É normal, porque a pessoa idosa não tem tanta destreza mais para se defender dos tapetes, né? Então qualquer saliência pode fazer os idosos cair. Então pode ser um perigo para os idosos. Então cuidado, você que tem idoso lá na sua casa, não deixa tapete pelo caminho,
Ou então coloca aquele tapete que segura no piso, sabe? Aquele borrachado, para que ele não deslize, não caia, não se machuque. Procura colocar no banheiro algo para ele segurar, faça alguma coisa para a segurança do idoso, porque isso é importante. Os moedores, agora sim, quais são os moedores? Os moedores são os dentes, isso. O escritor está dizendo, os moedores então são os dentes. Na vida de muitos idosos é comum a falta de dentes, o que prejudica a mastigação. Tem muitos idosos que ainda são mais inteligentes, eles mandam fazer uma chapinha para poder, os dentes, né, artificial para poder mastigar. Mas muitos idosos são mais, têm dificuldades, assim, não se adaptam com esse tal, não tem condição de fazer porque é caro. Então eles têm maior dificuldade na velhice para mastigar os alimentos. Então é recomendável para quem tem idosos fazer sopa, fazer uma comida mais, que seja assim mais líquida, para que esse idoso possa comer. Ou então ajudar o idoso, vai lá, corta a carne para ele, deixa um pedacinho pequeno, faz alguma coisa para auxiliar. Você não pode assim dirigir ele, a vida dele, mas você pode auxiliar para que ele tenha uma vida melhor durante a sua velhice. É um cuidado especial. Então observe, irmãos, jovens, saudados, isso é o nosso futuro. Todos nós nos encaminhamos para chegar a esse momento do final da vida. Então por isso que nós devemos nos lembrar de Deus, enquanto somos fortes, quando temos tanta força física, dizer, Senhor, muito obrigado, o que nós estamos fazendo hoje, estamos aqui cultuando a Deus, plena quarta-feira, poderíamos estar em casa, podemos estar em outro lugar, estamos aqui na casa do Senhor, para dizer, Senhor, muito obrigado pela vida, para aprender da sua palavra. Os que olham pela janela, é uma referência aos olhos, são os olhos, a janela do corpo é a interface dos olhos. E aqueles que olham pelas janelas do corpo são os nossos olhos, é a nossa visão. Então, estes olhos, eles podem enxergar quando os que olham pela janela não enxergarem. Por quê? Porque na velhice já não vai enxergar tão longe, diminui a visão, vai caindo de visão, a visão vai ficando mais clara. O que era bem saliente, bem claro, bem visível, começa a tornar-se obscurecido, enfraquecido, e a visão vai sendo enfraquecida e os idosos não enxergam mais. Outra coisa que também acompanha os idosos é a surdez. O versículo 4 é uma referência à surdez. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. Irmãos, a moedura, os irmãos sabem, conheceram moedura? Tinha várias moeduras, né? Moedura de farinha, de várias outras coisas, moedura até mesmo para fazer o vinho, o suco da uva, enfim, tinha vários tipos de moedura, mas a mais conhecida é da farinha de trigo. Irmãos, os irmãos sabem, faz um barulho, um ruído assim, muito forte. E olha só o que o versículo está dizendo, E as duas portas da rua, ou melhor, versículo isso, e as duas portas da rua se fecharam por causa do baixo ruído da moedura, e se levantaram a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixaram. O que significa isso? A surdez é tão forte no idoso que, mesmo estando a moeda dentro de casa, o idoso escutará com dificuldade. Não vai escutar o pássaro, que nem hoje, muitas pessoas acordam com o ruído dos pássaros de madrugada, Enfim, é normal. Muitas pessoas acordam com os pássaros ao cantar de manhã, com os galos, Sabia que já tem até uma ação processual, inclusive foi aqui em Curitiba, Uma ação processual por causa do galo do vizinho. O galo do vizinho cantar de madrugada e acordar toda a vizinhança. Aí entraram com uma ação do Poder Judiciário para poder embargar o galo do vizinho. E o juiz deferiu e foi embargado o galo do vizinho. Que tremendo. Pô, mas é que atrapalhava, Mas os idosos diminuem a audição e eles têm mais essa dificuldade, então, de ouvir. Por isso que quem cuida de idosos deve tomar cuidado, saber que se ele tem dificuldade de ouvir,
Ele não vai ouvir. Tem pessoas que dizem, que gritam com os idosos, oh, eu já falei isso aqui, você não ouviu. Mas claro que ele não ouviu, pois ele não está ouvindo direito. Tem que ir lá, saber se ele ouviu, perguntar de novo, falar com gesto, né? Porque assim, existe duas diferenciação. É importante fazer curso para acompanhar os idosos, é importante também fazer curso para acompanhar os deficientes, seja ele cadeirante, deficiente físico, deficiente visual ou auditivo. Eu mesmo trabalhei, fui assistente de um procurador federal, ele era cego, deficiente visual. Então, quando eu tomei posse no cargo, eu tive que fazer curso, a própria instituição me deu um curso, para que eu soubesse lidar com ele. Então, assim, no começo, os primeiros dias que eu ainda estava aprendendo o curso, eu pegava assim, eu saía acompanhando ele, sentindo os lugares públicos onde ele ia, e quando chegava assim numa esquina, ou tinha um buraco na rua, uma pedra, uma saliência, alguma coisa, eu pegava ele para mudar ele de lugar. Depois eu aprendi no curso que não se pega a pessoa deficiente visual, se fala com ele e diga, olha, obstáculo à frente, a 1 passo, a 2 passos, a 1 metro, é um buraco, é uma pedra, que daí ele vai desviar, ele pode perguntar, desvio para a direita ou para a esquerda? E você diz, olha, para a esquerda é melhor, porque para a direita vai ter uma placa aí na rua, você vai bater de frente. É assim que funciona, se fala. Quando é deficiente auditivo, por exemplo, não se fala, você faz gestos no ar para chamar atenção e para falar com a pessoa. Veja a diferença. E se toca nele para chamar atenção. Pode tocar no deficiente auditivo para chamar atenção. No visual não se toca, no visual se fala, é por voz, porque os olhos deles são os ouvidos. Então são coisas que nós devemos aprender para tratar com as pessoas idosas. Meus amados, olha só, estamos chegando ao final aqui do nosso horário. Vou chegar no último versículo. Outro dia que o pastor vai convidar, a gente continua os estudos, tá? Depois que terminar todo esse estudo, nós passamos lá para Tito, capítulo 2, versículo 1 a 2. Então hoje não vai dar tempo também, mas vamos terminar aqui o versículo 5. O versículo 5 continua falando das dificuldades do idoso. Como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer amendoeiro, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andariam rodando pela praça. Isso significa que o idoso tem medo de altura, espanto no caminho, falta agilidade, leva tropeções, escorregões e queda. O florescer da amendoeira são os cabelos brancos. Eu lembro que uma época assim deu uma moda que só de cabelo preto, né? Era idoso pintando cabelo preto por todo lado, né? Eu lembro que chegavam os idosos assim, cabelo bem preto, até o bigode, né? A gente perguntava, nossa, como você está novo, irmão? Ele diz assim, tô novo na tinta. Tô novo na tinta, né? Mas a idade continuava, 70, 80 anos, é normal, né? Agora mudou a moda é o que? O grisalho, né? Voltou, na pandemia voltou a moda do grisalho. Então, as irmãs que querem estar na moda andam de grisalho, está na moda agora, né? A irmã Margarida está na moda, então, o Odisseu, né? Muito bem, meus amados, então essa é a trajetória da vida humana. Mas o certo é que Deus cuidará de nós em todos os momentos, porque nós estamos aqui lembrando do nosso Criador, amém? Por gentileza, coloque em pé.